Com o objetivo de informar a população sobre a localização das escolas públicas de Alagoas, a CEPLAG e a SEDUC vão realizar o mapeamento geográfico dessas instituições. Para explicar melhor como esse sistema foi desenvolvido e qual o objetivo, aqui comigo no estúdio, o Clebson Silva, geógrafo e analista de dados geográficos da Secretaria de Planejamento. Primeiro, vamos pontuar. Esse trabalho está no início, está no meio, está no fim. Ele está em processo de desenvolvimento, porque as escolas agora, o governo anunciou 50 escolas integrais, a gente já referenciou 309 escolas e agora, no momento, com essa nova demanda do governo, ela vai estar em continuidade. É sempre a cada nova unidade, Isso. cada reforma, cada ampliação, cada tipo de mudança, ela precisa estar no georreferenciada. Isso, e como uma questão é que a Secretaria de Planejamento tomou frente, junto com a Secretaria de Educação, para a gente já referenciar não só as escolas, também com os polos esportivos do Estado de Alagoas, centros de educação e fontes de pesquisa, a gente também sempre está em processo de transformação e, de acordo com a demanda do governo, a gente vai já localizando as localidades. E por que vocês decidiram fazer esse tipo de trabalho? É o seguinte, a gente trabalha com dados e os dados, quando não está disponível na internet, ele não existe. E as secretarias no estado de Alagoas, ela tem a maneira de cada um ter o seu modo de trabalhar seus dados. A Secretaria de Planejamento, junto com o governo do estado, quer integrar as secretarias. E as secretarias trabalhando em conjunto, com formatos abertos e uma plataforma disponível que a gente também dispõe na internet, que é o Alagoas em Dados e Informações, é bastante importante a população saber o que está acontecendo, a transparência dos dados em geral. Por exemplo, os dados que tinha na SEDUC eram em PDF. A gente transformou em vários formatos, como formato aberto para computador, formato em Excel, formato em CSV, para poder a população trabalhar de maneira geral, não só a educação, e sim outras secretarias para poder fazer programas sociais para o nosso estado. Uhum. Quando vocês vão fazer o georreferenciamento de uma escola, vocês precisam colocar numa plataforma. Isso. O que vocês colocam que a população pode acessar a qualquer momento? A gente coloca o seguinte, a gente primeiro faz informações em fontes oficiais do governo federal, estadual e municipal. O INEP, que é responsável pela catalogação das escolas do Brasil e no mundo, no Brasil sim, ela disponibilizou essa informação. A gente foi na SEDUC, procurou informar qual é a importância da geolocalização das escolas. A gente abriu um leque de oportunidade tamanha para o estado, porque a gente geolocalizou algumas até escolas indígenas que estavam fora do mapa e a gente também pôde a importância para o planejamento de estruturas, desenvolvimento, entendeu? E não só para o governo em geral, mas para a sociedade em geral alagoana. Por exemplo, o tamanho da escola, quantas salas tem? Isso. Esse é o segundo processo do projeto. O projeto primeiro foi identificar as escolas que tinham formato em PDF, agora tem vários formatos, em GeoJSON, que é uma linguagem computacional, como eu falei anteriormente, e a localização precisa. Para você ter ideia, a gente foi numa secretaria há um tempo atrás e falou, tem no Google, Clebson? Não tem no Google. O Google já procurou parcerias para poder integrar os dados da gente dentro do Google, porque a gente, vou botar uma escola estadual Chucuru Cariri, não existia no mapa. A gente colocou, entendeu? E dando essas iniciativas para o processo e o desenvolvimento do estado de Alagoas. Esse é o próximo passo, então, um mapeamento das estruturas também, quantos alunos tem, se tem água encanada, se que tipo de informação, por exemplo, na área rural, quantos alunos estudam no sítio, enfim, até mesmo para traçar rotas. A distância também é um meio logístico para trazer o transporte público também para esses alunos, que é importante, que é um assunto bastante demandado, também tem alguns questionamentos. E a gente vai esclarecer em formato aberto, primeiro passo, entendeu? E os formatos que a cada secretaria vai disponibilizar de sua maneira. Um dado importante que a gente quer falar é a capacitação das secretarias. A Secretaria de Planejamento deu a iniciativa de geolocalizar alguns dados de algumas secretarias. A demanda é bastante grande para a secretaria, porque a gente teve a iniciativa, a priori, de localizar o pontapé para depois que esses questionamentos
o que tem água encanada, o que não tem, para a gente desenvolver futuras estruturas. O importante é que o projeto já foi iniciado e ele abriu um leque de informações. Em qualquer parte do mundo eu posso me utilizar de que plataforma para acessar esses dados? A gente tem hoje em dia 320 acessos diários no Alagoas em Dados e Informações. E as escolas estaduais, em época de concurso, é bastante demandada. A procura da escola, onde fica a escola, localizado, que é uma maneira que não tinha essa maneira fácil para a população alagoana. E agora sim, tem. E a gente está também disponibilizando também em universidades federais e faculdades também estão já localizadas também no nosso Alagoas de Dados e Informações. Alguma consulta, por exemplo, do exterior? Tem. O Alagoas em Dados e Informações, a gente tem orgulho de falar que a gente importou tecnologia, exportou, quer dizer, veio o Rio de Janeiro aqui, desenvolveu o nosso projeto, conhecer a nossa plataforma de dados abertos. A gente tem orgulho de falar que a gente é um estado que é o primeiro lugar na infraestrutura nacional de dados abertos. Em primeiro lugar, infraestrutura nacional de dados espaciais. Estado pequeno, mas com a equipe que tem uma força de vontade para desenvolver projetos em prol da sociedade alagoana. E abre, assim, um leque de pesquisa também, né? Leque de pesquisa. Eu sou oriundo da Universidade Federal de Alagoas, do curso de Geografia. Recentemente terminei um mestrado em Geografia e o orgulho é muito grande porque muitas dissertações da faculdade de estudos tem a fonte da CEPLAG, fonte oficial do governo do estado, disponibilizando para a infraestrutura do estado melhorar através de pesquisas, em colaboração com universidades. A gente dá muitas palestras na universidade. O público acadêmico é o primeiro lugar que acessa nossos dados. São 320 acessos? Diários, já chegamos ao pico de 500 dados diários, pesquisa, porque esse dado de pesquisa, número de acessos da população não é um pouco maior, porque é muito específico o assunto. A gente tem disponível 500 mapas. Recentemente a gente foi para a Bienal do Livro e foi de uma maneira bastante gratificante. Teve um público mais ou menos de 300 mil pessoas em nosso stand, conhecer os mapas de Alagoas, desde a época do Brasil Império até o Brasil República, entender um pouco da história. E na minha época de graduação a gente não tinha não tinha uma plataforma disponível como essa. Vocês já fizeram esses mapas? Sim, né? Está disponível. A gente tentou reconstruir o mapa da época. O mapa, por exemplo, de 1872, quando Alagoas tinha 19 municípios, províncias, nem eram nem municípios. E hoje a gente entendeu, fez a Revolução de 1920, fez a Revolução de 1970, até o mapa atual, que está disponível, é um mapa de bicentenário que você também pode baixar em vários formatos para a sua pesquisa. E as fronteiras também, nomes de cidades? Nomes de cidades, é um questionamento muito grande que a gente já teve um município chamado de Paulo Afonso. E quem é Paulo Afonso? Paulo Afonso eu acho que tenho certeza que foi um desbravador do sertão alagoano. E desbravando o nosso estado, conhecendo o nosso estado, a gente está percorrendo também o CEPLAG na escola, desenvolvendo esse projeto para as crianças e para adolescentes do estado de Alagoas, para entender, conhecer um pouco o nosso estado através de dados e informações. Esse município de Paulo Afonso é o mesmo? Não, ele foi acho que um conquistador da região, que nem Delmiro Gouveia veio de Pernambuco, que fundou a Fábrica da Pedra, entre outros desbravadores do estado. Não, tipo de curiosidade, né? Alagoas com 19 municípios. 19 localidades, né? Assim, ocupadas, porque era um território de mata, né? E mata por exemplo, nossa capital não era a principal cidade do estado. Nossas principais cidades do estado era Penedo, Porto Calvo e a cidade de Marechal Deodoro, que também significa a importância de uma história anterior do estado de Alagoas, que hoje a gente concentra 50% da população alagoana na região metropolitana do estado. E por que é decidido também o mapa do estado, de uma localidade, pela força econômica, né? Força econômica. A gente tem regiões de influência bastante importantes. É importante frisar que a gente tem uma parceria fundamental com o IBGE. A gente não é o detetor de alguns dados. A gente tem alguns dados de fonte oficial CEPLAG, mas o IBGE é um parceiro muito fundamental para o processo
e para o desenvolvimento de alguns projetos na própria secretaria. É porque encabeça sempre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não é? É uma parceria formidável do Estado. Faz recenseamento. Né? Acompanha, vamos dizer assim, até por satélite, toda a movimentação, né? Por exemplo, essa geolocalização das escolas foi um projeto que teve iniciativa no planejamento, chamamos a Secretaria de Educação para poder desenvolver projetos e desse projeto a gente desenvolveu outros projetos internos, como projetos que estão acontecendo com as Nações Unidas. Hoje a gente está com projetos internos na Secretaria, como Vida Nova nas Grotas, que está desenvolvendo um formidável projeto, que o projeto largou de ser físico também mais humano, e a Secretaria de Planejamento está puxando esses dados. O Instituto recebe assim, demandas de alunos? Recebe. Recentemente a gente recebeu várias demandas, não só de alunos pesquisadores, por exemplo, sobre as regiões metropolitanas do estado de Alagoas. Mas que a gente, deixando bem claro, a gente não é responsável pelas essas informações, a gente só produz a informação, a gente transforma a informação. O mapa da região metropolitana de Maceió, que hoje tem 13 municípios, é o segundo mais baixado do Alagoas das informações. Pesquisadores e institutos, a imprensa querem saber um pouco o que acontece por trás e o mapa é o pontapé inicial para o desenvolvimento do estado. E qualquer dado desse pode ser baixado na internet? Baixado, e qualquer dúvida a gente pode falar conosco, no que eu falo conosco, 3315-1494, estamos de portas abertas para a população alagoana. Grande fonte de pesquisa, né? Eu imagino que, a título de curiosidade, né, o que representa esse mapa, datado de quando de 13 localidades, 19 localidades, 1872. A gente tentou reproduzir o mapa da época, com o brasão da época, o Brasil Império, o desenvolvimento que aconteceu naquela região. Botamos em uma forma que resgata um pouco da história alagoana. É importante frisar, como eu falei, que Alagoas é o único estado que está na infraestrutura nacional de dados espaciais e é o estado que tem mais dados na infraestrutura de dados abertos. É um pouco do barrismo que o pernambucano tem num lado. A gente fala, às vezes, com nossos projetos na nossa própria secretaria, que veio desde a época de 1970, com o geógrafo Ivan Fernandes Lima, o orgulho de pouco de ser alagoano, pelo menos em dados abertos, em informações, a gente tem em primeiro lugar nessa informação. Vamos ver a fonte de pesquisa aí em diante, né? Se vão surgir novos trabalhos, né? E a continuidade disso aí ser fonte de pesquisa georreferenciada, mas também com os outros dados, como população, quantas escolas, quantos alunos, onde eles estudam, enfim, essa estrutura tão grande que o administrativo vai, né, obviamente, reconhecer esse esforço. É importante falar que tudo que acontece no território alagoano e acontece no espaço tem a ver com a localidade. Problemas sociais, de infraestrutura. E a gente tem uma equipe de economia bastante interessante, que a gente trabalha em conjunto. Dados econômicos, dados geográficos entrelaçam para mostrar para o governo, através de um mapa, através de dados estatísticos, para a população se informar um pouco do estado. Mostrar cada problema, cada situação e cada ação possível do estado de Alagoas através de um mapa, através de localização, por exemplo, a gente também já localizou as comunidades quilombolas e formamos um mapa das comunidades quilombolas, territórios indígenas, localizações das delegacias do estado, da cidade de Maceió onde estão localizadas, entendeu? Junto com a CSP, que é um parceiro formidável em dados abertos também. Conversamos com o Clebson Silva, ele é geógrafo e supervisor de dados e análises geográficas da CEPLAG. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Paulo Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.